Confira o quadro de entrevista com o tema Compreendendo o Sofrimento. Olá, é bom ter você conosco novamente. Na nossa entrevista, no nosso bate-papo de hoje, o tema O Cristão Diante do Sofrimento, com Marcelo Garcia Collin. Marcelo Garcia, que já é nosso membro de equipe de trabalho, e é uma alegria sempre ter você, Marcelo. Para mim também, uma satisfação estar de novo aqui. Duas visões, né? Você como médico de família, você como espírita, fundador de uma instituição espírita aqui em Curitiba, e falar a respeito do tema sofrimento num mundo que não tem tolerado dor, não tem tolerado frustração e muito menos sofrimento. Você me disse, antes de nós começarmos a nossa conversa, ainda nos bastidores, que gostaria de iniciar falando de duas histórias envolvendo Jesus e alguns personagens, né, do cristianismo. Um conhecido e outro desconhecido. Sim. Sem dúvida, Jesus é o maior espírito que já passou aqui pela Terra. Não é à toa que a gente considera ele o grande farol da nossa vida, não é à toa que a gente tem em Jesus o maior modelo que o ser humano podia ter. E Jesus aproveitou cada segundo que ele teve aqui na Terra. Tudo que Jesus fez ou deixou de fazer foi muito deliberado. Não teve um momento em que Jesus não estivesse, de alguma maneira, tentando nos ensinar. Ele sabia que nós viríamos aí 2.000, 3.000, daqui 5.000 anos ainda vamos estar conhecendo um pouco da história de Jesus e aprendendo com ela. Então, quando eu estava estudando um pouco a respeito de histórias da vida de Jesus, eu me deparei com dois textos muito interessantes, porque eles são aparentemente paradoxais. Se a gente não olha para eles um pouquinho mais a fundo, a gente acha que Jesus estava sendo inconsistente nas atitudes dele. Veja que o espírito Amélia Rodrigues, que é um espírito que traz mensagens pelo médium Divaldo Pereira Franco, em especial mensagens a respeito da vida de Jesus, traz para nós diversas obras que tratam da vida de Jesus. Numa delas, chamada Primícias do Reino, ela trata da conhecida história de Natanael. O que aconteceu com Natanael? Natanael era um conhecido paralítico lá que vivia em torno de Cafarnaum. Era um que estava sempre mendicando aqui e acolá, e todos conheciam a história de sofrimento de Natanael, porque ser paralítico era uma coisa muito difícil na época de Jesus. Temos que lembrar que o povo onde Jesus nasceu, viveu, o povo judeu, levava muito a sério as prescrições da lei. E a lei dizia que a pessoa que fosse paralítica, ela tinha uma marca de Deus. Deus, de alguma maneira, colocou aquilo nela para mostrar que ela tinha algo de errado. Ela não valia por algum motivo. Então as pessoas escondiam as pessoas que tinham deficiência nas suas famílias. Tinham vergonha dos deficientes. Então eles eram abandonados pela família, ficavam soltos à própria sorte. Então ser um paralítico é uma coisa que você, que tivesse a paralisia, não tinha como ocultar aquilo da sociedade. Então era um motivo de vergonha e de muito sofrimento. E Natanael era muito conhecido como um mendigo que estava por ali. E um dia Natanael consegue estar na presença de Jesus. Pensa que oportunidade, porque as notícias de Jesus corriam de boca em boca e se espalhavam. Não tinha, né? Não tinha internet, Facebook, não tinha essas maneiras que a gente tem de conversar, mas um homem como Jesus não passava desapercebido por ninguém à sua época, porque ele estava lá, limpava os leprosos, expulsava os demônios, diziam até era capaz de ressuscitar os mortos. Então Natanael ouviu falar dele e falou, preciso conhecer Jesus. E numa tarde que foi muito curiosa, porque naquele dia Jesus, a gente sempre ouve falar dele pregando à beira do lago, em cima de uma pedra, no pé do monte, debaixo de uma árvore, mas naquele dia ele ficou dentro da casa da sogra de Simão Pedro. Jesus ficou lá dentro. E o povo se amontoou para entrar. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Natanael, então, para conseguir estar próximo de Jesus, não tinha como entrar pela porta. Pensa em ter bairros na hora do rush. Aquele aperto todo não tinha como ele entrar. Então, houve duas pessoas que foram muito engenhosas e tiveram a ideia de içá-lo e colocar pelo telhado. Pensa, nós estamos no deserto, as pessoas tinham uma cobertura muito simples só para proteger do sol mesmo, não tinha preocupação com chuva. Então eles descem Natanael na frente de Jesus. O povo, vendo aquela situação inusitada, uma pessoa sendo baixada do telhado, abriu um espaço e ele caiu ali. E Jesus chega de frente a ele. E aí, Natanael, o que você quer de mim? Natanael não tinha dúvida. A vida inteira escravizado, preso àquele leito. A gente não tem detalhes da conversa dele com Jesus, mas certamente ele disse, eu quero andar, Jesus. Jesus então dá uns passos atrás, olha para Natanael, diz assim, Natanael,
Que seja então, teus pecados estão perdoados. Natanael olhou para Jesus e não entendeu. Como assim, pecado, perdoado? O que você está querendo dizer com isso? Daí Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta, Natanael, e anda. Levanta, Natanael. Bateu uma dúvida naquele momento. Mas ele mexe para um lado, mexe para o outro, sente algo diferente na perna. Levanta e vem a surpresa. Ele tinha energia ali, sentia e podia se levantar, pega o leito debaixo do braço e sai com a sua maca. Alegre, feliz, o dia mais feliz da vida dele é aquele dia. E ele segue o seu caminho. Todo mundo ficou muito impressionado com aquilo. A gente até hoje fica impressionado com as curas prodigiosas que Jesus era capaz de fazer. Agora, a outra história vem nos colocar reflexivos a respeito disso. Ela está no livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, capítulo 25. Último capítulo, né? Último capítulo, fechando essa obra. Então, ela traz para nós a história de Miriam. Miriam também era uma paralítica. Nasceu daquele jeito, tinha se submetido a todos os tratamentos para tentar ser curada e nada. Quando já estava apagando a chama da esperança, porque às vezes o sofrimento chega na nossa vida e vai sufocando a esperança. Aí que bate o desespero ao contrário da esperança. Ela já estava à beira do desespero e ela ouviu falar de Jesus. Imagine Jesus, a oportunidade de estar junto dele. Então ela pede que alguém leve-a à presença de Jesus. E lá vai ela. E é colocada também no seu leito à frente de Jesus. Ela chegou à noite, então não tinha aquele tumulto, aquelas pessoas se amontoando, e ela é colocada. E Amélia Rodrigues conta para nós com detalhes como é que foi a conversa entre eles. Jesus, vendo lá uma paralítica, sabe que é com ele. Então ele se aproxima dela, se inclina para olhar ela e diz, o que você quer de mim? Ele falou, eu quero andar, Jesus. Sempre, minha vida toda eu quis andar. Jesus se afasta um pouco, olha em volta, vê as oportunidades de ensino, avalia quem é que está na frente dele ali e diz, Miriam, tu crês que andar seja a coisa mais importante da vida. Mas eu vou te dar muito mais do que isso. Vá em paz agora, minha irmã. Como é que é isso, Marcelo? Ela pegou, não teve cura. Bateu na perna. Vá em paz, né? Nada. Não foi curada. As pessoas que tinham trazido ela viram naquele momento, entraram, recolheram ela para fora e a revolta. Não fora curada. E ela não conseguiu entender essa situação. Ela ficou lá. Ela ficou lá aguardando o dia seguinte porque ela queria desmascarar Jesus na frente de todo mundo. Era madrugada ainda e foi chegando gente, se acotovelando, era lá a mãezinha que trazia o filho doente, era o cego que se aproximava esperando uma cura também, era a pessoa que tinha um filho que tinha um problema de possessão e todas essas coisas e dificuldades, ela ouvindo aquelas histórias ficou com pena até das pessoas. Mas, quando o dia amanheceu e as pessoas começaram a ser atendidas, qual não foi a surpresa dela quando viu o cego sair enxergando, a criança saía boa, e foi agora. Como é que eu vou entender isso? Se eu não estou enganado, acho que foi a única que foi procurar cura e não obteve resultado nenhum. Ela olhou assim, das histórias que a gente tem, talvez seja a mais impactante nesse sentido. Ok, Marcelo? A mais chocante. Então segura um pouquinho aí. A Renata está chamando a gente para o intervalo, a gente já volta para você terminar essa história aí. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Compreendendo o Sofrimento. Muito bem, estamos de volta. Ainda bem, Marcelo, que o intervalo foi rápido. Marcelo, continue aquela história. Ela, que não foi curada, passou a acompanhar as atividades de Jesus. Por que ela passou a acompanhar? O plano A dela era realmente desmascarar Jesus na frente de todo mundo, mas daí ela viu que as pessoas saíam com seus problemas resolvidos. E daí ela começou a ficar em dúvida. Como assim? Como assim? Se Jesus tem mesmo a capacidade de curar as pessoas, por que será que ele não me curou? E ela ficou muito reflexiva com aquilo. Ela era dada à meditação. Muitos de nós não paramos muito para pensar nas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Os problemas vão se acumulando e a gente vai tentando passar por cima deles como um rolo compressor. Assim a gente faz com os nossos sofrimentos. Chega uma dor, uma dificuldade, a gente quer passar de uma vez, passar uma borracha, ir por cima, contornar, expulsar isso das nossas vidas. Mas ela não era assim. Ela ficou reflexiva e ficou lá acompanhando. E ela ia ouvindo as pregações, ia vendo as situações.
E começou a ser tocada por um discurso em especial. Quando Jesus dizia assim: a felicidade não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Existe algo que nós podemos esperar para lá dessa vida física, dessa vida material. As coisas daqui são todas passageiras, as coisas permanentes pertencem a Deus. E lá que nós vamos receber os prêmios por aquilo que temos feito de bom. E também vamos enfrentar aí as dificuldades pelos transtornos que causamos aos outros. E ela foi pensando muito sobre aquilo, mas um dia, em especial, tudo começou a fazer sentido na vida dela. Quando ela viu que muitas daquelas pessoas que tinham saído curadas voltavam em situação pior do que a que tinham saído antes. Então as pessoas que tinham vindo lá passando um problema emocional ou físico e tinham saído aparentemente curadas do contato com Jesus, voltavam numa condição muito mais precária depois de algum tempo. E ela se deu conta. Essas pessoas não estavam curadas de verdade. Era só uma aparência. Aquilo que elas apresentavam, aquele sorriso que elas tinham depois do contato com Jesus, não era verdadeiro, porque não era mérito, não era conquista. E ela entendeu, então, que a verdadeira cura só pode vir de dentro, e o capítulo se chama, inclusive, a cura real. E esse entendimento foi dando para ela uma interpretação diferente a respeito da própria vida. Ela que reclamava tanto de não poder andar, não poder caminhar, tendo contato com outros dramas, podendo ser útil às outras pessoas, começou a encontrar uma felicidade diferente para a própria vida. Ela que estava ali, ela começava a conversar com um, conversar com outro, levar um pouco dessa palavra de Jesus, desse consolo, e as pessoas ouvindo ela saíam muito bem, porque não vamos nos iludir, nem todo mundo que buscava Jesus conseguia encontrar Jesus. Centenas de pessoas procuravam Jesus todos os dias. E ela foi pensando então, e ela foi incorporando cada vez mais aquele ensinamento. Meu reino não é desse mundo. E começou a passar isso para as outras pessoas. Nós podemos ser felizes em situações aparentemente hostis. Veja eu, paralítica. Eu que era tida como esquecida por Deus, de repente eu encontrei Jesus. Eu que achava que não havia para mim nenhuma outra solução, de repente encontrei a felicidade em poder levar a palavra de Jesus às outras pessoas. Em poder levar um pouco de consolo, um pouco de conforto. Aquilo para ela foi mágico. E ela percebeu que, podendo ser útil aos outros, ela era muito mais feliz do que se ela pudesse caminhar. Ela percebeu que a vida era mais do que andar, e ela lembrou das palavras de Jesus. Você crê que andar seja a coisa mais importante da vida? Mas eu vou te dar muito mais. Então, do aparentemente sofrimento e limitação que ela tinha, ela tirou ensinamentos que ela não poderia tirar. E daí ela entendeu o que Jesus quis dizer para ela. Ela estava paralítica e não era por acaso que ela estava naquela condição. Então ela fez de tudo para aproveitar e encontrou uma felicidade que ela não imaginava ser possível através do sofrimento. Ok, Marcelo. Você sugere então, destacando essa história e demorando-se um pouco mais no caso de Miriam, que é Miriam, não é o nome dela, isso Miriam. aí, que o cristão deve ter uma interpretação diferente do sofrimento? Porque hoje falar em sofrimento, Deus me livre, né? Exatamente. Essa é a minha interpretação do que eu estudei a respeito do Evangelho de Jesus. Ele vem ressignificar os acontecimentos da nossa vida. O sofrimento não nos alcança por acaso. Deus não comete erros. O espírito Joana de Ângeles, que é um outro espírito que escreve pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, Divaldo é o médium que anota aquilo que o espírito vai dizendo para ele. Ela diz assim, o sofrimento nunca na nossa vida é uma punição. E nós temos esse conceito muito arraigado, que Deus está punindo aquele que sofre. Ela diz que não. O sofrimento na nossa vida sempre tem uma função educativa. Então o sofrimento está lá para nos ensinar alguma coisa. O cristão, sabendo disso, que Deus não está perseguindo ninguém quando ele traz o sofrimento, mas está querendo ensinar alguma coisa, ele deve encarar o sofrimento de uma maneira diferente. Ele deve olhar para o sofrimento e não pensar, como é que eu vou fugir disso? Ele deve olhar para o sofrimento e pensar, o que será que eu preciso aprender nessa situação? Onde estou errando? Qual o meu equívoco? O que eu preciso fazer diferente? O que esse sofrimento está querendo me mostrar? Okay. Eu quero deixar uma última pergunta para você fechar esse raciocínio, maravilhoso, inclusive. Qual é o caminho para a libertação do sofrimento, Marcelo? O povo não quer sair, né, sem essa questão respondida. Então, essa é a questão. Nós precisamos nos libertar e não fugir do sofrimento. Não existe fuga
do sofrimento. Não tem como pular, não tem como um atalho, não tem uma receita de bolo pronta, não tem um comprimido, uma pílula que seja capaz de nos libertar dos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos não estão ali por acaso. A libertação do sofrimento só acontece com a autoconscientização. Eu preciso entender. Primeiro, entender o papel do sofrimento na minha vida. O que será que esse sofrimento está querendo me dizer? Por exemplo, você diz muito que eu sempre tento andar entre a medicina e o espiritismo. Eu converso isso com os meus pacientes que têm diabetes. Diabetes é uma doença que traz muito sofrimento para a vida das pessoas. Eu procuro mostrar para elas que a diabetes está querendo ensinar uma coisa ao diabético. A importância dele ser disciplinado. O diabético precisa comer na hora certa, tomar o remédio na hora certa, cuidar do seu pé, fazer atividade física e tudo numa medida muito exata. A diabetes é uma doença que vem ensinar a disciplina. Se eu aprender a ser disciplinado, eu vou conseguir conviver com a minha diabetes sem maiores sofrimentos ainda do que aqueles que a doença já traz naturalmente. Então a libertação real do sofrimento passa por eu entender o sofrimento e lidar com ele de uma maneira construtiva e adequada. Ele não está ali por acaso. Quando eu consigo mudar o comportamento, que no fundo esse sofrimento quer corrigir, daí o sofrimento deixa de ser necessário. Porque nós só sofremos aquilo que nós precisamos sofrer, nem 1 milímetro a mais. No momento em que nós já aprendemos com aquele sofrimento, Deus diz, ok, ele já aprendeu, está liberado desse sofrimento. E daí, por uma coisa, às vezes, aparentemente mágica, o sofrimento parece que nos dá a Deus. E nós nos vemos, de fato, livres daquela dificuldade. Então você está dizendo aí que o sofrimento é um aliado, inclusive, se bem compreendido, no processo de aquisição de saúde, é isso? Francisco de Assis muitas vezes falava da dor dizendo assim, a irmã dor, a irmãzinha, que tem muito a nos ensinar. Então ela não está aqui como realmente um algoz, um inimigo. Às vezes ela machuca, sim, mas ela machuca para nos privar de outros machucados maiores. A dor muitas vezes só vem mostrar assim, não, a porta da felicidade não está nesse caminho. Ajuste um pouquinho para cá e daí você vai encontrar a felicidade de verdade. Pequenos ajustes que às vezes fazem toda a diferença na nossa conduta. E o sofrimento vem nos ajudar a fazer esses ajustes. Aqui, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, sempre esclarecedor. Fique conosco, o programa continua, ainda com os quadros do Espiritismo Esclarece e Pérolas do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação.